Olá, investidoras e investidores, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Jacinto Santos, sócio e analista do site Funds Explorer, e bem-vindos a mais um vídeo sobre 5 fatos de fundos imobiliários, onde hoje eu vou apresentar para vocês o fundo HGBS11, o Red Brasil Shopping Center. Lembrando que, antes de começar esse vídeo, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e compartilhem nas mídias sociais, ok? O conteúdo desse vídeo é bastante simples. Vou apresentar o tempo do fundo, administrador e gestor, carteira deste fundo imobiliário, indicadores operacionais e os proventos deste fundo imobiliário. Lembrando que esse vídeo tem um caráter de apresentação e introdução e não farei aqui qualquer tipo de análise mais profunda deste fundo imobiliário. O tempo do fundo. O fundo existe desde novembro de 2006, então realmente ele tem já bastante tempo. E o fundo, desde então, tem sido negociado no mercado e tem aproveitado aí o boom realmente do mercado imobiliário e de fundos imobiliários ao longo do tempo. Como a gente pode ver aqui à esquerda, esse gráfico de número de fundos imobiliários registrados, tanto na CVM quanto na B3. Então, você vê uma evolução bastante nítida aqui. Em especial, nos anos de 2018, 19 e 20, você tem um expressivo salto aqui em fundos imobiliários. E lembrando que no ano de 2020 não acabou, temos aí quase 1 milhão de investidores em fundos imobiliários, sendo que o último relatório da B3 indicava o número de 957 mil investidores em fundos imobiliários, e esse número tende a crescer, e realmente esse número cresce mês a mês em torno de um dígito, sendo que no ano passado vimos alguns meses em que o crescimento era de 2 dígitos, algo bastante expressivo para a indústria, o que ressalta e realmente confirma que fundos imobiliários realmente é uma indústria que tem muito potencial para crescimento no Brasil. Número 2, a administradora e a gestora. A gestora no caso, a Red Investment Real Estate Gestão de Recursos, fundada pelo ex-diretor de Real Estate do Credit Suisse, o André Freitas, e também a administradora desse fundo é a Red Investments, distribuidora de títulos e valores mobiliários, ambas pertencentes ao mesmo grupo da Red Investments. E essa gestora de recursos, capitaneada pelo ex-diretor do Credit Suisse, tem bastante experiência aí realmente na gestão de fundos imobiliários, sendo eles abertos para negociação em bolsa ou não. A carteira do fundo. O fundo de tijolo é um fundo de tijolo, tá? E o Red Brasil é um fundo de shopping centers, investe em shopping centers. Atualmente ele tem aí 63% da carteira em imóveis e 24% em FIIs, sendo que basicamente 87% aqui da carteira são ativos estratégicos. Você tem aqui 11,3 FII líquidos, 1% em CRIs e fundos de renda fixa aqui, que é o RF, de 1,1%. Aqui a gente tem a diversificação por ativos na tabela da direita. A gente tem aqui o Shopping Penha, Parque Dom Pedro, São Bernardo, Vila Lobos. Aqui tem todas as porcentagens aqui que o fundo detém de participação nesses ativos de shopping center, ok? Continuando aqui com a diversificação geográfica, aqui no mapa realmente a gente consegue ver que o fundo imobiliário ele atua basicamente no sudeste, no centro-oeste e na região sul do país, com uma concentração obviamente no estado de São Paulo, com 87% aqui, Mato Grosso 4%, Rio Grande do Sul também 4%, Rio de Janeiro 3% e em Santa Catarina 2%. Aqui os indicadores operacionais deste fundo imobiliário, a gente consegue ver que as vendas totais em milhões aí em 2020 tem realmente sido bastante frustrante por causa, obviamente, do cenário de pandemia, sendo que com destaque para abril e maio, que realmente foi bastante baixo as vendas totais. No entanto, a gente já vê algum crescimento aí de maio para junho, que realmente teve algum crescimento, mas as vendas ainda estão em patamares bastante frustrantes em relação a níveis pré-pandemia. Então, a recuperação disso ainda pode demorar. E além disso, a gente consegue ver aqui na evolução do NOI, que é basicamente o resultado operacional líquido
por metro quadrado realmente também reflete as baixas vendas, porque olha só, em 2020 a gente teve aqui basicamente os 2 primeiros meses interessantes, até março foi razoavelmente interessante, depois abril realmente teve uma pancada para baixo, aí fechando inclusive em um prejuízo por metro quadrado no caso. Maio teve alguma recuperação, mas realmente em junho também amargou o prejuízo, infelizmente. Na vacância, a gente tem basicamente que no ano de 2019 ficou em 4,9%, sendo que a média para o setor era em torno de 5,5%, segundo dados aí da Abrace, que é a Associação Brasileira de Shopping Centers. Enquanto em 2020, por causa do cenário de pandemia, realmente teve um avanço aí, e nos últimos dados de junho desse ano estava em 7,78%, e sendo que não há pelo menos sinais no curto prazo de diminuição dessa vacância, ok? Agora vamos falar dos dividendos reais por cota. Historicamente a gente tem essa distribuição e veja, pessoal, que realmente em muitos meses a gestão procurou fazer a linearização dos rendimentos por cota. Isso é muito interessante porque você traz uma maior previsibilidade para o resultado do fundo, e em trazendo maior previsibilidade para os resultados do fundo, realmente o cotista se sente mais confortável ao investir nesse fundo, porque realmente, poxa, os rendimentos ali pingam todo mês e variam muito pouco, são estáveis a ponto de transformá-lo em linha, com o nome propriamente dito. Então realmente é muito interessante essa prática aí da gestão. Obviamente que a gente tem alguns picos aqui que são basicamente as datas festivas. As datas festivas realmente dão uma distribuição além, obviamente, aí do normal, mas realmente a gestão ao longo do histórico do fundo procura a linearização dos rendimentos por cota no caso. Agora o dividend yield, né, que é o rendimento por cota dividido pelo preço da cota a mercado. Então, obviamente que a gente saiu aqui de janeiro de 2016, que é começo do ano, e as pessoas ainda estão com um clima festivo, trocando presentes que receberam, por exemplo, no mês anterior, que era um mês de Natal e de vendas muito altas. A gente tem uma distribuição bastante interessante aqui, chegando até a 1%, aí depois realmente começou a diminuir, porque aí as vendas se estabilizaram, caiu um pouquinho, aí continuam caindo, aumentou, realmente aí voltou um pouco ao patamar normal, e realmente a gente teve esse evento não recorrente aqui e voltou aos patamares normais, até novamente cair aqui em 2020 por causa do cenário de pandemia. Lembrando que o cenário de pandemia, no caso de shopping centers, realmente aí foi um choque extremamente abrupto e muito forte para o setor, porque realmente o shopping depende de aglomeração para fazer as vendas, e sem aglomeração as vendas são muito fracas, o que realmente coloca um ponto de alerta para o setor no curto prazo. No entanto, no médio prazo, a partir do que vão surgindo novos medicamentos e a vacina para este vírus, os shoppings vão se recuperando aos poucos, e realmente essa recuperação já é vista com a abertura dos shoppings com horários reduzidos e com a adoção de protocolos de higiene para a circulação de pessoas. Ok? Então chegamos ao final de mais um vídeo de 5 fatos sobre fundos imobiliários, onde hoje eu apresentei o HGBS11 Red Brasil Shopping, fundo imobiliário de shopping centers da Red Investments. Se inscrevam no canal do Fund Explorer, curtam esse vídeo e compartilhem nas mídias sociais. Muito obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!